Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde! Hoje a nossa aula é de português. Nós vamos pegar o livro de português e vamos abrir na página 84. Na nossa atividade de hoje, eu deixei para vocês um link da história do Patinho Feio, para vocês assistirem a história. E eu pedi para vocês fazerem a leitura dessa história. É uma história muito legal. Então, se você ainda não assistiu a história do Patinho Feio, para o vídeo da tia Poliana, clica no link que a tia Poliana está deixando aqui para vocês e assista o desenho do Patinho Feio, tá bem? Assim que acabar a história do Patinho Feio, você volta aqui e vem assistir a tia Poliana. A tia Poliana vai falar com vocês sobre as atividades de hoje. As nossas atividades de hoje, após a leitura e após assistir o vídeo, nós vamos para a página 86. E aí vamos conversar. Vamos conversar sobre a história? Na atividade número 1, número 2 e número 3, não precisa responder no caderno. A gente vai conversar. Lá na nossa aula online, a gente conversou sobre as respostas. Então, você aí na sua casa, conversa com a sua mamãe sobre a resposta dessa atividade, tá certo? Então, lá na atividade número 1, tá perguntando por que o patinho feio, ele foi considerado feio? Pensa e fala pra mim. Por que você acha que o patinho feio, ele era considerado feio? Isso aí, muito bem. O patinho feio, ele foi considerado feio porque ele era diferente dos outros patinhos. Os outros patinhos nasceram todos amarelinhos e ele não. Ele não nasceu amarelinho. Então, todos estranharam e começaram a achar ele muito feio. Então, ele foi considerado feio porque ele não era igual, ele era diferente. E aí vamos responder a atividade número 2. Na atividade número 2, está perguntando aqui o que as atitudes da pata e dos outros animais fizeram ao patinho feio. E aí, depois que você fez a leitura da história, quais foram essas atitudes? Tá pensando? Muito bem. Pensa e responde para mim. Ah, isso mesmo. As atitudes foi o desprezo. A dona Pata e os outros animais desprezaram o patinho feio. Eles julgaram e deixaram o patinho muito triste. Deixaram o patinho solitário, mal cuidado, acreditando que ele era realmente feio. Não deram amor, não deram carinho, não deram respeito para o patinho. Gente, isso é certo de se fazer? Fala para mim. Podemos agir assim com os nossos amigos? Podemos? Não, não podemos agir assim com os nossos amigos, né? Temos que tratar os nossos amigos muito bem, com respeito, com amor. E não podemos tratar os nossos amigos com desprezo.
não podemos fazer isso porque ele não é igual a gente. Porque cada um é lindo de uma forma, é lindo de um jeito, não é verdade? A gente não é igual ao outro, né? Então, a gente tem que respeitar as diferenças. E aí, lá na atividade número 3, eu pergunto para você o seguinte: o patinho, ele foi vítima de preconceito? Peraí, você sabe o que é preconceito? Preconceito é um modo de agir e pensar que considera algumas pessoas inferiores por causa da cor da pele, da religião, da classe social. Tem alguns tipos de preconceito. Temos a discriminação racial. O termo preconceito, ele também pode se referir a uma opinião sobre algo ou alguém, sem a gente conhecer. Então, a gente não pode tirar opiniões se a outra pessoa é legal ou não, certo? A gente tem que acolher, respeitar o próximo, não é isso? E aí, na atividade número 4, eu quero que você fala para mim, lá no final da história, ele foi acolhido pelo grupo de Cisne. E o que esse gesto significa? O que você acha que esse gesto significa? Tá pensando? Fala pra mim. Qual é o gesto que o cisne teve com o patinho? Muito bem. O cisne acolheram o patinho. E esse gesto de acolher é o gesto de amizade, de proteção. Acolher é compreender o outro e aceitá-lo como ele é. E isso ajudou o patinho a reconhecer, a compreender a sua verdadeira beleza, certo? Então, o gesto foi um gesto de amizade. Vamos lá. Quando chega um amigo novo na nossa sala, a gente tem que falar: Nossa Senhora, que amigo feio, que amigo sem graça, que amigo, esse amigo não é legal. A gente pode falar isso? Não, a gente tem que tratar esse amigo muito bem. A gente tem que acolher. Seja bem-vindo, dar um abraço, né? Brincar, conversar, ajudar, né? A gente tem que ter o gesto de amizade. E vocês sabem muito bem fazer esse gesto, não é verdade? Então, agora, nós vamos passar para a atividade número 5. E a atividade número 5 você vai responder aí no livro para mim. O que você sentiu ao escutar, ao ler a história do patinho feio? Eu quero que você escreva para mim o que você sentiu. Lá na nossa aula online, os seus amigos disseram que eles sentiram pena, sentiram dó do patinho, porque ele estava sendo, ele não estava sendo amado, respeitado. Então, crianças, o patinho, as crianças lá na aula online sentiram pena. E você? O que você sentiu ao você ver a história, ler a história e ouvir a história? Conta pra mim. Escreve aí no livro. Resposta número 5. Agora, a resposta número 6 é só pra gente conversar.
Depois disso tudo, dessa conversa, você acha que no nosso meio, no mundo, ainda existe preconceito? Ainda tem pessoas que sofrem preconceito? Muitos ainda sofrem preconceito, né, gente? Porque existem pessoas que não sabem amar e respeitar o próximo. Então, tem pessoas que ainda sofrem o preconceito, não é verdade? E aí, vamos continuar nossa atividade e vamos passar para a atividade número 7. Para a gente pensar em atitudes para combater o preconceito, a gente tem que ser pessoas melhores. A gente tem que compreender o outro. A gente tem que trazer o outro para perto da gente. A gente tem que ajudar o próximo e a gente tem que proteger. Não é verdade? Então agora, e a gente também tem que ser, gente, unidos. A gente tem que ter união. Então agora, eu quero que vocês circulem para mim as palavras que rimam com a palavra união. Pera aí. Vamos voltar. O que é rima? Você lembra? Rima é as palavras que terminam com o mesmo som. Então, a gente vai ler as palavras e ver quais as palavras que vão terminar igual a palavra união. E união termina com qual som? Sabe me dizer? Muito bem, com o som ão. Então, a gente vai circular todas as palavras que terminam com ão. Vamos lá? Quais as palavras que você encontrou? A gente encontrou as palavras que rimam as seguintes: compreensão, inclusão, cooperação. E a última palavra que rima é a palavra proteção, certo? Após vocês circularem, nós vamos passar para a atividade da letra B. E a atividade da letra B, eu quero que vocês circulem para mim as seguintes palavras que rimam com a palavra igualdade. Vamos lá? Então, a gente vai circular as palavras bondade, solidariedade, cordialidade e honestidade. Certo? Estão junto comigo? Parabéns e muito bem. Em seguida, nós vamos passar para as atividades lá da página 89. E as atividades da página 89, nós vamos falar das palavras mágicas. E aí, você sabe quais são elas? Temos aqui uma tirinha, um desenho, um texto. E esse texto traz pra gente as palavras mágicas. Traz pra gente quais são as palavras mágicas, crianças? Vamos ler? Bom dia, com licença, desculpe, por favor, muito obrigado, de nada e boa noite. Após a gente ler essas palavras mágicas que a gente usa no nosso dia a dia, eu quero que você responda para mim a atividade número 1, número 2, número 3. Eu quero que você fale para mim se você conhece as palavras que as crianças estão falando. Vocês conhecem? Muito bem. São palavras que a gente usa no nosso dia a dia. São as palavras mágicas e que nos deixam umas pessoas educadas, não é verdade? E agora, eu quero que você fale para mim na atividade número 2, para que servem essas palavras? Muito bem! Você arrasou na resposta. Essas palavras servem para a boa educação.
Todas as pessoas que têm uma ótima educação sabem usar corretamente essas palavras, não é verdade? E aí vamos passar para a atividade número 3. E na atividade número 3, eu quero saber se as crianças que estão nesse texto, se essas crianças parecem ter uma boa ou uma má convivência. Essas crianças são felizes ou não? O que você acha? Em seguida, vamos passar para a página 90, a nossa última página de hoje. Na página 90, estou falando aqui, na atividade número 4, que as consoantes e as vogais de algumas palavras lá do nosso texto foram separadas. E eu quero que você descubra quais são essas palavras. Vamos lá? Qual a palavra que podemos formar? Muito bem, a palavra desculpe. E agora, quais as palavras que a gente consegue formar com essas letras todas embaralhadas? Muito bem, a palavra obrigado. E agora, na atividade número 5, eu quero que você circule para mim as sílabas que se repetem nas palavras a seguir. Temos aí palavras na onda azul e palavras na onda rosa. Nas palavras azul temos as palavras nada, a palavra cabana e a palavra Renata. Qual é a sílaba que se repete nessas 3 palavras? Muito bem, é a sílaba na. N com A. Muito bem. Na onda rosa, temos aí as seguintes palavras: fedorento, dobra e obrigado. Qual é a sílaba que está se repetindo? Muito bem, é a sílaba dó. D com O. Parabéns. E aí a nossa última atividade de hoje. Eu quero que você observe as palavras e circule a sílaba igual. Temos aqui, ó, escrito de azul as palavras desculpe e perigo. Qual é a sílaba igual? Muito bem, é a sílaba pé. Então, você vai fazer um círculo. E agora nas palavras liberdade e dever. Qual é a sílaba que temos aí igual? Parabéns, é a sílaba dé. E agora, nas nossas últimas palavras, temos aí a palavra tarefa e favor. Qual é a sílaba que se repete? Muito bem, é a sílaba fá. Então, essas foram as nossas atividades de hoje, lá da nossa aula online, certo? Estou passando aqui para chamar vocês. Venha participar com a gente da nossa aula. Tá muito legal. Cada dia vem um amigo legal, um amigo novo aparece lá na nossa sala de aula, tá bem? Então, eu estou aqui morrendo de saudade de vocês. Quero deixar um grande abraço, um beijo bem forte e até amanhã. Aguardo fotos, tá? De vocês fazendo atividade, de vocês assistindo o vídeo do Patinho Feio. Tira fotos, manda pra tia Poliana. Estou morrendo de saudade de ver você, tá? Beijos!